Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 26º domingo do tempo comum no ano A. E hoje nós iremos refletir sobre o título desse vídeo: As prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Meus amados irmãos, eu queria que nós pudéssemos iniciar a reflexão deste domingo pelo Evangelho. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Meus queridos e amados irmãos, Jesus disse assim naquele tempo. Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Eu não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Meus amados irmãos, é a partir daqui que eu gostaria de conduzir a nossa reflexão de hoje. O primeiro filho disse ao pai: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Eu não quero. Disse não com a boca, disse não com as palavras, mas depois, caindo em si, arrependendo-se do que havia dito, acabou dizendo sim com as obras, com as atitudes. E o segundo filho disse: Eu vou, mas não foi. Ou seja, disse sim com a boca, mas com as obras, com as ações, com a prática diária, acabou dizendo não. Então Jesus contou essa parábola para colocar essa reflexão no coração dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. Por quê? Porque ele dizia: João Batista veio pregar um caminho de arrependimento, um caminho de conversão. E vocês não acreditaram nele. Porém, as prostitutas e os pecadores públicos, os publicanos, acreditaram em João Batista e se arrependeram. E o incrível que parece, ou melhor, e por incrível que pareça, era a conduta do povo de Israel dizer que Deus estava agindo errado nessa perspectiva da parábola que Jesus revela para nós neste domingo, a respeito do arrependimento, do pecador deixar seu mau caminho e converter-se ao Senhor. Veja o que o profeta Ezequiel diz para nós
na primeira leitura deste domingo. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Olha, existe muita gente dentro da igreja que está revestido do orgulho e da prepotência e colocou sobre si o turbante e a capa dos fariseus. E quando alguém pratica algo errado, logo quer condenar aquela pessoa, logo quer lançar aquela pessoa ao inferno, logo quer fazer daquela pessoa um vizinho de Satanás. Mas quando o Senhor cobra, exige dos fariseus e dos anciãos do povo a conversão, eles abrem a boca em blasfêmia contra Deus, dizendo: a conduta do Senhor não é correta. E ele diz: ouvi, vós da casa de Israel, ouvi, vós da igreja, vós que estáis dentro da igreja católica, ouvi, escutai, prestai atenção. O mesmo chamar, ouve, ó Israel, que o Senhor bradava aos ouvidos do povo eleito da antiga aliança. Ele grita para o povo eleito da nova aliança, a santa e amada Igreja Católica. É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morreu? Ou é por causa do mal praticado que ele morre? Quando um ímpio, uma prostituta, um ladrão, uma adúltera, um adúltero, um fornicador, um prostituto, um avarento, um corrupto, uma pessoa de maus pensamentos e pensamentos impuros, um ladrão. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça. Isso aqui, essa frase aqui que o profeta, por meio de um oráculo do Senhor, pronuncia para Israel, é a palavra que Jesus bradou aos nossos corações, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, ou seja, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, conserva a própria vida, ou seja, salva a própria vida, salva a sua alma do inferno, salva a sua alma do lago de fogo e de enxofre que está preparado para Satanás e os seus demônios, como diz no livro do profeta, ou melhor, como diz no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Meus amados irmãos, é isso que o Senhor vem mostrar para nós nesse domingo. Ele vem dizer: olha, você que está dentro da igreja, cuidado, tome muito cuidado, porque muitas vezes nós nos revestimos de uma roupa farisaica, hipócrita e de falsa santidade, uma santidade dissimulada, e nós achamos que estamos com um pé já no céu. Quando na verdade, meus amados irmãos, aqueles que disseram sim com a boca, Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus.
Cuidado, porque dizer sim com a boca, dizer sim com as palavras, é diferente de dizer sim com a vida. É diferente de dizer sim com a vida. João Batista já dizia, preparando as veredas, preparando o caminho para a chegada do Senhor, João Batista já dizia: eis que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos tomar a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, como exemplo para nós, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens em tudo. Que nós possamos, como João Batista dizia, que eu diminua para que ele cresça. E possamos ver que não somente João Batista dava o exemplo de humilhar-se, mas o próprio Jesus, Deus, o grande eu sou, o Deus Altíssimo, que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, esvaziou-se de si mesmo, da condição divina, se tornando escravo. E somente assim, meus irmãos, nós podemos abrir a boca no responsório breve, ou melhor, no salmo responsorial, e dizer: o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Peçamos ao Senhor a graça de olharmos para dentro de nós mesmos e compreendermos que não somos tão importantes o quanto pensamos. Peçamos a Deus a graça de mergulhar o nosso olhar no nosso próprio interior e descobrir, compreender que nós somos a miséria em pessoa e que precisamos, como esta mulher que vocês estão vendo, estender as mãos em resposta ao Senhor, que estende para nós as suas mãos, mesmo ferida como ela está pelo pecado, mesmo com os olhos cheios de lágrima, mesmo toda despenteada, sendo vista e representando aquilo que cada um de nós somos quando estamos distante do Senhor. Estenda a mão em resposta ao Senhor, em resposta às mãos do Senhor que está estendida para ti, sem dizer nada, sem abrir a boca. Não precisa você dizer como aquele primeiro filho da parábola, sim. Não precisa você dizer como aquele filho, eu vou, e depois não foi. Com os olhos, com as atitudes, diz ao Senhor: eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, peço a você que se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, clica aí, inscrever-se, depois clica no sininho, na primeira opção, receber todas as notificações para que você não fique de fora, para que você não perca as novidades que são lançadas aqui no canal. E também dá uma curtida no vídeo e não esquece, compartilha essa reflexão para os teus irmãos. Fiquemos na paz, um bom domingo e que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, não com as palavras, mas com as nossas atitudes. Amém.